Vereador Gustavo Meirelles. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, nosso presidente, colegas vereadores. Boa noite, Carlos Alberto, Betânia, Luiz André, que estão aqui conosco, Dododa, aqueles que nos assistem. Gostaria, mais uma vez, senhor presidente, de agradecer ao convite que o senhor fez de substituir o doutor Oswaldo, mas pelo jeito e as críticas que estou recebendo pelas mídias sociais, parece que eu enrolei muito ali naquela tribuna no início, mas no final tentei ajustar. Peço desculpa àqueles que estão nos assistindo, porque às vezes a falta de habilidade ali me deixou daquele jeito, então talvez consiga me expressar melhor nesta função que sempre fiz há 8 anos, talvez seja melhor. Então peço desculpa a você que está nos assistindo, se de alguma forma você não entendeu alguma coisa, pode nos procurar, que a gente está à disposição para esclarecer, porque às vezes o que a gente fala ali não foi tão bem entendido ou interpretado. Eu estou à disposição de vocês para corrigir qualquer erro que eu tenha cometido. Senhor presidente, obrigado pela confiança e quero pedir desculpas aos colegas vereadores pelo meu comportamento naquela tribuna. Senhor presidente, quero voltar um pouquinho de início na minha fala à semana que nós tivemos aqui o secretário de Turismo, Jeremias. Foi esse aí o apelido que deram para ele. E aí, aqui nessa tribuna, ele se esquivou de todas as perguntas que fiz, já vi a fala dele mais de 5 vezes. Mas agora me assusta, senhor presidente, porque ele comete um crime de responsabilidade. Porque ali naquela tribuna ele mentiu para 10 autoridades desse município. Falo isso baseado em quê, população de Piúma? Estivemos aqui nesta casa ontem, às 14 horas, a presença do secretário de Fazenda, Wilson Junca, a presença dos 2 fiscais desse município, que na verdade são 4, mas 2 estiveram aqui conosco, Leandro e Fabrício. E aqui foi dito e comprovado, os 3 disseram a mesma coisa, que a responsabilidade daqueles erros que eu apontei nesta casa é deste secretário. Portanto, ele comete um crime de responsabilidade ao vir a essa tribuna e ter a ousadia de mentir para 10 vereadores. E aí, senhor presidente, contando com a compreensão de Vossa Excelência, quero fazer uma acariação nesta casa, nas próximas comissões, às 15 horas da semana que vem, entre os 3 que vieram aqui ontem, Fabrício, Leandro e Wilson Junca, e o secretário de Turismo, para eu poder mostrar à população de Piúma quem é que tem razão e responsabilizar aqueles que cometem crime nessa cidade. Eu, como vereador, quero ser respeitado, Jeremias. Tenho certeza que todos os outros não cometam a ousadia de voltar aqui e mentir, porque vamos provar que você mentiu. E esse é um crime de responsabilidade, que dá improbidade administrativa. E que, se eu puder levar adiante, vou levar nesta casa ou no Ministério Público, para te mostrar a sua falta de capacidade de exercer essa função, dentre outros que estou levantando. Porque você falou que tinha um documento dos banheiros, só me entregou ontem, uma semana depois. Aprenda a lidar com a coisa pública, não ao meu ver. Você não é a lei. Muito pelo contrário, você é fora da lei. Marta, a senhora não estava com a cabeça onde? Quando contratou esse sujeito incompetente, incapaz? Que governo é esse, Marta? De trazer para esse município uma pessoa que não tem capacidade de gerir a pasta. A senhora não está vendo? Ele fez a senhora assinar documentos. Ele disse aqui que tinha que pedir a união, ele mentiu para ceder o espaço. Quem autorizou foi a senhora, está no documento, ele não sabe nem o que está fazendo. Quem autorizou a cessão do espaço público foi dona Regina Marta Cherry Rocha. Não teve nada de união. Ele mente. A carreta Drink não pagou o alvará e foi embora. E os ambulantes que trabalharam na praia, todos ou quase todos pagaram.
e tiveram perda de direito de utilizar os seus alvarás ali. É um crime. Aquela arena foi outro crime. Ele mentiu, jogou a culpa em cima da fiscalização e da fazenda, que disseram aqui que não tem responsabilidade sobre isso. Quero deixar anunciado, porque ele já disse a vereadores dessa casa, aqui, quando esteve um tempo atrás, ele tem, anota aí, população de Piúma, ele tem um rodeio que ele indica para as prefeituras. Anota o que eu estou falando. Ele disse que no Dia do Trabalhador ele vai trazer o rodeio para Piúma, junto com aquela atração que não tocou quando teve chuvas e foi cancelado. Ele disse aqui nesta casa para alguns vereadores o que eu estou falando. Anota se vai chegar em Piúma um rodeio. Anota aí o que eu estou falando desse cidadão. Anotem. Depois digam. E se você quiser, eu conto como que funciona o rodeio. Se eu estiver mentindo, me processa na justiça por mentiroso. E eu vou na frente do juiz provar, com quebra de sigilo telefônico, o que você me falou. Processa. Me chama de mentiroso para eu provar quem é você, a população de Piúma. Dezembro de 2016, vou te lembrar a data, quando você me ligou, pedindo para eu usar minha função pública para cometer crime. Quebra o sigilo telefônico da ligação de dezembro que você me fez. Dezembro de 2016. Está desafiado. Vai lá na justiça e diz que eu estou caluniando, difamando e mentindo. Vai lá. Eu te espero lá, na frente do juiz, qualquer hora. Desrespeito que você comete nessa cidade. E não adianta as pessoas dizerem, porque estão com o costume de dizer que Gustavo, é pessoal. Não é pessoal, não. Eu não uso minha função pública para pessoal, não. Eu provo. Não adianta dizer que é pessoal, não. Tenho nada com esse cidadão. Nada. Vínculo nenhum eu tenho com esse cidadão. Nenhum. Pessoal não é. Tem alguns que gostam, enquanto eu estou falando, de ficar lá comentando que o meu problema é pessoal. Está aqui meus documentos, que você que fala que é pessoal. Vem aqui ver a pessoalidade que eu tenho no meu trabalho. Sabe qual é o problema? Que enquanto se protegem pessoas como essa, Piúma está do jeito que está. Enquanto se acoberta acordos políticos maiores, Piúma está do jeito que está. Sabe o que é isso? Daqui um dia vamos ver o preço dos acordos políticos. Esse é um que já está sendo muito caro para sustentar. Não sei até quando vão sustentar. A incompetência. Ele declarou aqui. Ele não sabe o que faz. Está gravado. Que ele disse que não sabe, não entende. Está fazendo o que aí? Pedir demissão não vai, né? Mas a teta que disseram é daqui, ó, da Câmara. A teta é da Câmara, a teta. Quando vão para o Facebook e falam da teta, é vereador que tem teta. Secretário não tem teta, não. Diga-se de passagem, colegas vereadores, nós votamos nesta casa, para eu não errar, eu não lembro o nome da lei, que secretário, quando vem aqui, tem que trazer papel, número, prestar conta. O discurso dele não durou 3 a 5 minutos ali. 10 autoridades te ouvindo para você mentir. Mas você vai vir aqui. Terça-feira, presidente, solicito a Vossa Excelência, com toda a compreensão, os 4, a cariação, para saber quem está falando a verdade, para ver se o Gustavo é mentiroso. Eu vou provar o que eu estou falando. Colegas vereadores, eu quero também falar sobre os requerimentos que eu fiz aqui nesta casa,
na convocação do secretário, e a gente respeita o regimento, a gente não pode falar das nossas indicações, aguardei para falar no dia de hoje. Uma das indicações é sobre uma coisa chamada drive-thru. O que é isso, Gustavo? Sabe quando você vai no McDonald's, que você pode passar com o seu carro e pedir o seu lanche? Tem algumas cidades no estado do Espírito Santo que para H1N1 está fazendo algo parecido. Aquelas pessoas que têm condição de se deslocarem até as unidades básicas nos seus veículos serão atendidas dentro dos seus veículos para serem vacinados. Então, em vez de ficar em casa esperando, se essas pessoas têm a capacidade e a condição de se dirigirem a uma unidade, eu estou sugerindo ao secretário Alexandre Marconi, para ajudar na questão das vacinações, que essas pessoas possam ser vacinadas numa unidade de referência a qual eles vão até lá. Porque o Pano Vermelho, Alexandre, foi uma ótima iniciativa de sua parte, de sua equipe, mas o tempo que se leva, às vezes, pode ser reduzido, se alguém puder ir até o serviço público. Então, outros municípios estão fazendo. Então, gostaria que o senhor implementasse. Diga-se de passagem, Alexandre, a H1N1 para os idosos vai acabar dia 15, quarta-feira que vem. Ainda temos muitos idosos sem a vacina, muitos idosos ainda não vacinados, para que a gente não perca os prazos, para que a gente utilize da melhor forma as nossas vacinas. Eu estou sugerindo que, além da ida da equipe às casas, absorva essa demanda de trazer as pessoas também e os proteger, para que eles não fiquem nos ambientes circulando, mas dentro dos seus carros as equipes vão lá e façam a vacina. Então, essa é uma indicação à população de Piúma. A outra indicação também, reforçada no dia de hoje, é sobre o IPTU também, que eu fiz uma indicação por escrito, e o secretário Wilson falou aqui ontem que provavelmente, eles não afirmou, mas ele deu uma porcentagem muito alta, que até o final de abril isso vai acontecer. Os impostos, o imposto IPTU vai ser prorrogado o prazo para 90 dias à frente. Terminaria agora, final de abril, vai se jogar mais 3 meses para frente. Então, ele não disse, afirmando, mas estão em conversas que isso pode acontecer. Já é uma indicação desta casa, minha e de alguns colegas vereadores, continuo com esta sugestão. Outra coisa que eu pedi aqui foi os pagamentos e as medições do mercado de peixe, porque nós temos aqui em mãos, eu tenho em mãos, denúncias de irregularidade na medição e no pagamento do mercado de peixe. Estou aguardando, professor Marcos, as respostas para afirmar se existiram ou não os erros. Eu tenho convicção, pelas fotos que vi e pela medição que vi, porque já tirei isso do site, mas gostaria das respostas oficiais desse município. E para finalizar, no dia de hoje, também, Carlos, parabenizando pela sua atitude e da comissão, você usou uma frase muito interessante, que às vezes a gente não faz política com os nossos atos. Às vezes eu me exalto com algumas coisas, é a forma que eu tenho de falar, não falto com respeito, porque eu nunca levantei falso testemunho de ninguém, nunca fui leviano nas minhas palavras, mas às vezes a gente tem que ser incisivo, porque se não nos ouvem de outra forma, só com o microfone. Por que eu estou falando isso? Porque eu também tenho observado a obra da Orla, do meu jeito, tentando buscar as informações para a gente não falar besteira. Então, aqui, na semana passada também, eu pedi as medições e os pagamentos, porque eu quero entender algumas coisas que aconteceu lá, e eu estou à disposição da comissão. Eu não sei se a comissão continua íntegra de todos os seus membros, mas eu estou à disposição de todos vocês, porque há possibilidades de a gente enxergar alguma coisa diferente do que deveria nessas coisas. Só que, você mesmo disse, se esta casa não é respeitada, quem será? Se os nossos pedidos de informação não chegam no tempo, descumprindo o regimento e a lei orgânica, quem vai fazer? Infelizmente, eu passei muito tempo nessa casa
falando, mas eu aprendi que, além de falar, eu tenho que fazer, e eu faço. Protocolo no Ministério Público. É a única caneta que funciona nesse município. Devagar, mas funciona. Só quando ele caneta e vai para a prefeitura, todo mundo lá dentro rebola para resolver. Às vezes leva muito tempo, porque o tempo jurídico às vezes não é o nosso anseio. A gente sabe disso. Ele é um só, absorvendo todas as demandas. E às vezes a gente quer agilidade. Mas eu também aprendi na política que tudo acontece no seu tempo. E as coisas vão chegar nos devidos lugares. Não tem outra possibilidade. Porque esses erros, inclusive que você citou, de nós sermos desrespeitados, isso vem ao longo de anos. E, infelizmente, a última vez que eu impetrei um mandado de segurança nessa casa, lá atrás, levaram 8 meses para o fórum acatar o mandado de segurança. Então, o mandado de segurança leva o tempo jurídico. A gente quer, às vezes, as coisas para ontem. Ser vereador é bom. Tenho orgulho de ser vereador, mas nós também temos limites. Nós também temos as nossas limitações de atuação. Quem dera se eu pudesse tomar alguma atitude dessas coisas que eu falei no início do meu discurso. Quem dera se eu tivesse a oportunidade, porque pessoas como essa não estariam nem passando pela porta da prefeitura. Porque incapacidade nós não precisamos. Não precisamos. Nós precisamos que pessoas façam diferente para melhor. Não é só diferente, não. É para melhor. Porque fazer diferente igual ele para pior, não mudou nada. Então, assim, nós também temos limites. Estou à disposição também da fiscalização e da comissão, para que a gente possa juntos entender o que aconteceu lá. Fiquei muito assustado quando eu vi um sindicato que deveria representar uma categoria vir representar qualquer outro tipo que não fosse a categoria. Fiquei assustado quando a empresa veio aqui, trouxe alguns dados e disseram para nós que não é mentira, mas é difícil de ouvir, eu só executo. Já pensou? Se eu, como dentista, vejo uma coisa errada na boca de um cidadão, mas disseram para eu executar, eu vou lá e arranco o dente que não era para arrancar, o que vai acontecer? Um problema. Então, um engenheiro me afirmar que, por mais que ele tenha vendo, o projeto está daquele jeito, ele tem que fazer, me assusta. Me assusta. Porque se mandar pular no buraco, vai pular? Não vai. Então, tem que ser alertado. E o que foi dito aqui para nós foi esta frase: eu executo. Mandou, eu executo. Isso é perigoso. Perigoso. Quero ver a medição, para a gente poder sentar e vou te mostrar os apontamentos que vi e que fui informado sobre aquilo que tem lá. Meu presidente tem documentos a esse respeito. Todos, para a gente poder mostrar o que está acontecendo. Desculpa mais uma vez pelo meu comportamento. Estou aqui há 8 anos, nunca foi diferente disso. Alguns falam onde eu estava, sempre sentado nessa cadeira. Nunca fugi à responsabilidade. Se eu usei 2 anos do meu mandato para tentar diretamente resolver, é uma prerrogativa minha. Nada impede de eu ter tentado fazer diferente, sem fazer politicagem. Hoje, eu não tenho acesso, eu tenho que usar o microfone, continuo sem fazer politicagem. Porque nada que eu falo aqui vai ser jogado contra mim porque eu não provo, porque tudo que eu trago documento. E se desafiar, eu mostro áudio, mostro papel, mostro fotografia. Por que você já não fez? Porque não cabe a mim, já deixei no Ministério Público. Está lá. É só me desafiar. É só dizer que eu sou mentiroso. E eu provo tudo que eu falei. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Deus abençoe cada um de vocês.